Depois de cumprir o circuito dos festivais e mostras de cinema, O Livro dos Prazeres, uma coprodução Brasil e Argentina, fez sua estreia nas salas de exibição no final de setembro. O longa é baseado no romance Um Aprendizado ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, e marca a estreia de Marcela Lorde como diretora. Simone Spoladori vive a protagonista Lori, uma professora que tem dificuldade de estabelecer elos afetivos até encontrar o personagem Ulisses, vivido por Javier Drolas. Do seu lado, parece que o tempo passa mais rápido. Cantada mais clichê. Eu tava indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal. Marcela, qual foi o teu impulso para fazer essa adaptação da aprendizagem ao Livro dos Prazeres da Clarice? Eu sempre li Clarice, né? Sempre gostei, desde a literatura infantil, quando criança, depois na escola. E ela sempre me marcou, né? Laços de Família, eu lembro que tinha um conto, o próprio conto Laços de Família, que ela punha a mãe num ônibus, que embora ela sentisse um gosto de sangue na boca, eu fiquei muito impressionada, né? Nossa, essa é pura literatura, né? E eu só fui ler o Livro dos Prazeres mais velha, com 30 anos. Eu estava filmando um telefilme para a TV Cultura, A Musa Impassível, com a Simone. E aí eu lembro de a gente já ter comentado, né, a falta de personagens femininas legais no cinema brasileiro, protagonismo nesse lugar, e na hora eu pensei nela. Então foi nesse contexto assim que eu resolvi adaptar, mas eu era muito ingênua, porque isso faz 12 anos. Olhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio, ter o que não se sabe, sentir um sofrimento intolerável. Agora, a Clarice é, sobretudo, uma escritora de linguagem, né? Assim, o enredo é sempre muito sumário, é mais uma atmosfera e uma demanda introspectiva, subjetiva, interiorizada, uma sondagem interior o que prevalece. Como transformar isso num roteiro, num enredo cinematográfico, com várias personagens que interagem com os dois atores principais? Então, nesse ponto que eu me achei ingênua, né? Que eu nem imaginava o quanto era difícil adaptar e, ao mesmo tempo, eu tinha essa noção que é um livro pura literatura, né? E o formato começa com uma vírgula, termina com 2 pontos, é um fluxo de pensamento, ela é muito sinestésica, então eu também senti livre, num certo sentido, de criar uma obra que fosse, né, outra linguagem, outro universo. Sou muito ciente de que cinema é movimento, né? Foram 10 tratamentos, até a gente conseguir entender, realmente tirar a essência ali, né? E quanto a gente tinha que botar coisas da gente, de mim, da Josefina Trota, que é a roteirista especializada em adaptação literária, chegou a essa conclusão. Uma hora você esquece o livro e traz a essência do que você quer dizer, né? E para isso foi preciso, acho que é um dos méritos, né? A gente trouxe muito da mulher contemporânea. E você faz algumas inserções também de outras obras da Clarice e toma algumas liberdades também, estabelecendo paralelos com mitos literários que serviram de inspiração para a Clarice, mas que você materializa, você encena. Ela trabalha muito, além de ser sinestésica, tem muito campo do simbólico, né? Isso também é delicado, né, no cinema. Então, como traduzir isso também em história, em ação? Então, sei lá, o conto A Mulher que Matou os Peixes, né? Ela foi viajar não, os filhos foram viajar, ela ficou de alimentar o aquário e esqueceu, ficou lá escrevendo, concentrada. A Lori está tão em outro universo que ela ganha um peixe que é isso, ela não consegue consegue cuidar dela, imagina de um peixe, a planta seca, tudo desanda, é o momento ali da morte necessária, né? Então a gente trouxe, né, literalmente um peixe, criou-se uma ação para brincar com isso, né, com esses elementos. Eu não quero mais me esconder. Eu fui procurar assim, no livro se tinha algum dado biográfico que pudesse me dar uma ideia assim, de onde vem essa dor da Lori. Eu fiz essa pesquisa, assim, quero ver, tem alguma coisa que aconteceu na vida da Lori que fez ela ficar assim? Mas não tem esse tipo de dado biográfico na escrita da Clarice. Ela simplesmente, então eu comecei a me balizar pela própria obra da Clarice. Para mim, essa pessoa que passa por esse processo de aprendizagem no Livro dos Prazeres é porque no livro anterior ela desconstruiu o mundo na Paixão Segundo GH. Ela encarou a loucura, ela comeu a barata. Então ela precisa agora reconstruir o mundo, reconstruir o seu próprio prazer no mundo. E aí ela vai fazendo isso no Livro dos Prazeres. A editora Rocco republicou toda a obra dela no centenário, em 2020.
E o Livro dos Prazeres, eles me convidaram para escrever. O Pedro Vasquez me convidou para escrever o Pós-Fácil. Para mim foi uma surpresa. Eu estava em Buenos Aires, montando ainda, terminando de montar o filme. E foi legal parar para pensar, né? Uma coisa quando você faz uma hora quando você para pensar sobre o que você fez, como você fez, por que você fez. Então foi um momento de juntar tudo e eu tive um insight de que a Lori também está em busca de espaço, né? Nessa sociedade patriarcal, de encontrar voz. Ela é uma femme fatale, né? Ela canta, seduz os homens e eles morrem no penhasco. Ela faz essa trajetória de aprender que amar não é morrer. Preciso entender que amar não é morrer. Olá, gente! Na semana passada foi anunciada a nova vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, uma escritora da qual eu nunca tinha lido nada, então assim que saiu o anúncio do Prêmio Nobel, eu corri na livraria e comprei o que eu consegui encontrar de Annie Ernaux. Me surpreendi para o começo de conversa, os livros foram publicados aqui no Brasil há muito pouco tempo, o primeiro, que foi O Lugar, publicado pela editora Fósforo, saiu só em 2021, enquanto a Annie Ernaux é conhecida na Europa pelo menos desde os anos 70, quando ela começou o seu trabalho como escritora. Eu corri para ler os 3 livros, que afinal de contas são muito curtos e não representam grande desafio no tocante à linguagem ou à temática. O que surpreende dessa escritora é que é difícil de colocá-la dentro de um gênero. Ela parece que mistura a autobiografia com o livro de memórias, com o livro-reportagem e também um ensaio sociológico. Ela parte do ponto de vista da própria vida, da própria história, para falar do coletivo, para falar da história da França, da história da geração dela, uma mulher nascida no ano de 1940, ou seja, que viveu 8 décadas de muitas transformações. E ela parece ter consciência de que a nossa única janela para o mundo é o nosso próprio olhar, a nossa única morada é o nosso próprio corpo. Então ela usa aquilo que ela tem, a sua própria vida, para tentar falar do coletivo. Ao fazer isso, Annie Ernaux acaba sendo corajosamente transparente e acaba também expondo alguns dos momentos mais delicados da sua vida. Cada um desses livros, A Vergonha, O Acontecimento, O Lugar, trazem eventos banais e também traumáticos da sua existência e acabam contando a história do século XX. Ela sempre recomenda começar a ler seus livros a partir de O Lugar. Esse livro foi publicado originalmente na década de 80 e se concentra na figura do pai de Annie Ernaux. E esse lugar que dá título ao livro é menos um lugar físico, não é a cidade onde eles viviam e nem a casa onde eles moravam, mas o lugar que eles sentiam que ocupavam na sociedade. Um passado de camponês, de operário, que tentava se inserir na sociedade que vivia na cidade, que falava francês correto e que tinha um senso de inferioridade muito grande, que tinha muita vergonha e muito medo de passar ridículo diante das pessoas mais instruídas, mais elegantes, mais intelectuais. Histórias que podem se refletir nas nossas vidas. As mesmas experiências são feitas nos seus outros romances. E há outros livros também, mas que eu não tive a oportunidade ainda de ler. Então, é uma oportunidade muito boa conhecer essa escritora que estará aqui no Brasil em breve e da qual eu tenho certeza que vamos falar bastante. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo encontro. Até mais! Em Os Europeus, o historiador inglês Orlando Figes analisa o surgimento de uma cultura cosmopolita que rompeu as barreiras do nacionalismo a partir da confluência da inovação artística e da revolução tecnológica e industrial no século XIX. Geografia da Fome é a reedição do estudo pioneiro sobre a fome coletiva no mundo, que deu reconhecimento internacional ao médico, geógrafo e diplomata pernambucano Josué de Castro nos anos 40. Eu Sou o Monstro que Vos Fala é a célebre conferência que o filósofo transgênero espanhol Paul Preciado apresentou para uma plateia de psicanalistas franceses em 2019, questionando a persistência dos conceitos tradicionais de identidade de gênero como paradigmas da subjetividade. E
No Manifesto Contrasexual, Preciado recorre à retórica dos manifestos dos movimentos vanguardistas para propor formas de viver a sexualidade e o corpo de acordo com as novas configurações afetivas, subvertendo as oposições binárias entre masculino e feminino, hétero e homossexualidade. Bom, eu estou aqui com o livro da Bell Hooks, que é o Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E é um livro que eu indico muito, me identifico muito. Primeiro, porque eu amo essa autora. E segundo, porque eu acho que a Bell traz uma perspectiva sobre o amor, que é uma perspectiva não romântica, ainda que lúdica, porém muito real, muito verdadeira, muito honesta sobre o amor, sobre as relações a partir do amor e sobre como o amor pode ser, de fato, essa grande revolução no mundo. Eu gostaria de indicar esse livro aqui, Bobok. É um livro curto, na verdade é mais um conto, né? Um conto um pouco mais extenso. Na verdade ele fala um pouco, é uma coisa meio fantasiosa. Ele fala se passa no cemitério e as almas que estão enterradas no cemitério começam a discutir entre si e é interessante os diálogos porque mostra como as pessoas se sentem mais livres. A limpeza étnica da Palestina, de um historiador chamado Ilan Pappé. E ele vai contar como se deu a formação do Estado de Israel, não a partir da história oficial que Israel conta sobre si própria, mas do ponto de vista dos palestinos que foram expulsos daquele território. Depois do intervalo, uma entrevista com o poeta, tradutor e diplomata Hugo Lorenzetti Neto sobre seus livros 24 e A Máquina Extraordinária. O Entre Linhas volta já. Hugo Lorenzetti Neto mistura referências clássicas, modernas e pós-modernas com elementos da cultura LGBTQIA+, em dois livros que marcam sua estreia poética, 24 e A Máquina Extraordinária. O Entre Linhas conversou com o poeta e tradutor nascido em Campinas e que atua como diplomata em Angola. Hugo, você é diplomata, sempre atuou na área cultural, organizando eventos, você escreve sobre tradução, você faz oficinas de escrita literária, mas só agora você está estreando na poesia com livros próprios, e logo 2 livros, A Máquina Extraordinária e 24. O que caracteriza e distingue esses 2 livros? Em 2018, mais ou menos, né, quando começou a terminar meu casamento, uma coisa bem assim, bem terapia, né? Quando começou a terminar meu casamento em Jacarta, estava servindo em Jacarta, eu, de repente, comecei a pensar nas coisas que eu realmente gosto de fazer e não estava fazendo, porque me concentrava bastante no trabalho no Itamaraty, e nisso apareceu o 24, né? O 24 foi um processo longo, né, de uma escrita que durou uns 2 anos, né, e que então, é uma escrita muito ligada a esse processo de descoberta do desejo, de descoberta de descoberta do outro também, né? Do quanto as minhas histórias, as minhas palavras, a minha linguagem poderia servir para que a linguagem dos outros, né, de quem estivesse lendo, pudesse ser agregada a ele. E o outro livro, A Máquina Extraordinária, ele, na verdade, foi um outro exercício, assim, com um rompimento, eu tive uma relação virtual durante o primeiro ano da pandemia, né? E aí, quando a gente ia se encontrar, não deu mais certo, e aí eu comecei a xingar em rede social, falar que o amor não presta, não sei o quê. Eu falei, bom, melhor fazer poesia, né, do que ficar, né, gastando linguagem no Twitter, né? E aí ele apareceu em 6 dias, depois mais 6 dias para revisão. Então, eu só consegui publicar os 2 juntos e a editora quis publicar os 2 juntos, né, ao mesmo tempo. E aí foi por isso que a estreia foi uma estreia dupla, né. Embora você tenha escrito 24 antes do Máquina Extraordinária, que são seus 2 livros de estreia, a gente vê uma transição de linguagem de um para o outro muito interessante. A Máquina Extraordinária é um livro de virtuosismo estilístico. Você escreve os poemas em diferentes registros, desde o francês provençal até o poema de 2 linhas, a maneira do poema Piada do Oswaldo de Andrade, ou dos poemas
do Francisco Alvim, que aliás também é diplomata e poeta como você, como nasce essa dicção em que você estreia já fazendo variações em torno ou em cima de tantos registros linguísticos diferentes? O Máquina, ele de fato, ele é uma pesquisa na linguagem. Eu acho que eu estava num estado de emocional tão complicado, sabe? Uma coisa de, não, vou sublimar, né? Parecia uma coisa meio... Estava assim, num bom momento de pensar a vida, num bom momento da psicanálise mesmo, estava indo muito bem as consultas e tal, estava tudo ótimo, assim. E aí meio que, como é que eu coloco essa coisa descontrolada numa máquina, num sistema, né? E aí para organizar esses sentimentos. E aí isso entra na própria forma, em tudo na forma, né? Ela tem um prefácio, e ela se organiza de 4 em 4 poemas, né? Você tem uma carta de amor, depois da carta de amor tem a aula de literatura, tem um poema que aí é o exercício da coisa mesmo, né? E eles vão, né? Eles vão seguindo, assim, ele tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e intencionalmente buscando essas formas, né? Esses gêneros ou esses subgêneros de escrita poética. O dos filósofos era em que eu me soltava mais, eu fazia como é que parece uma tese, né? Se eu escrevo a tese em verso, cada conjunto dos 4 tem um poema, que é um poema em que eu busquei uma figura da ciência, né? Das ciências humanas ou das ciências biológicas, das ciências exatas, tem de tudo ali, né? Tem Charles Darwin, tem Ada Lovelace, e tem Marie Curie, né? Tá todo mundo ali, né? Achei importante que os cientistas entrassem como uma instância de racionalização, né? De racionalização dos sentimentos, racionalização do trauma. Agora, se a Máquina Extraordinária tem todas essas variações, essas personagens, o 24, que é um livro muito mais lírico e também de desbunde, fala muito de sexualidade, de uma maneira desbragada, debochada muitas vezes, e, no entanto, o primeiro poema, que é uma espécie de cosmologia pessoal, você faz uma paródia da Bíblia, ou seja, é como se a Máquina Extraordinária é um livro cheio de paródias e você iniciasse um livro mais subjetivo, lírico e pessoal com uma paródia para daí enveredar por um livro de caráter mais pessoal, memorialístico até. Eu estou realmente falando sobre como uma pessoa, um homem gay, uma pessoa queer, um menino afeminado e todas essas experiências, né, que eu acho que essa falta de voz e essa falta de escrita, ela começa no momento em que eu quando muito pequeno, queria escrevi livrinho de escrita no papel desenhado e tal, e aí de repente eu entro na escola para aprender a ler, que era uma coisa que eu já sabia, e eu era um menino muito afeminado, muito afeminado. E o bullying foi feroz, assim, o ataque, né, dos meninos foi feroz. Você fica ali com a Igreja Católica na orelha, estudei em escola católica, né, o catolicismo que tem essas ambiguidades todas em relação à homossexualidade, né? Eu fui uma vez encontraram no meu colégio, já com eu adolescente, encontraram uma revista pornô gay dentro da minha bolsa, e aí me colocaram para refletir numa sala em que tinha uma imagem do São Sebastião, que é aquele homem jovem, atraente, todo furado, sentindo a mesma dor que eu. Começa com a Bíblia, então vamos fazer isso, né? A linguagem serve para você reorganizar o mundo, né? A linguagem, para mim, poesia, ela reorganiza. A minha poesia, ela reestrutura, reorganiza o mundo, e é tudo efêmero, né? Não é uma coisa que reorganiza para sempre, né? Tá para sempre porque fica ali na forma do livro, né? E depois eu leio de novo e eu mesmo encontro coisas que eu não tinha visto, né? Porque o mundo já mudou um pouco e se eu fosse reformular o mundo, ele já não sairia do mesmo jeito. Para fins didáticos, a literatura argentina costuma ser dividida em 2 grandes grupos formados na capital, Buenos Aires. De um lado, os estetas da elegante Calle Florida, como o poeta vanguardista Olivério Girondo e o cerebral contista Jorge Luis Borges, que está no cerne do boom da literatura fantástica latino-americana, ao lado de seus conterrâneos Bioy Casares e Julio Cortázar. Do outro lado, os escritores sociais da suburbana Calle Boedo,
como Leônidas Barletta, Elias Castelnuovo e, sobretudo, Roberto Alte, nomes de muito menos repercussão mundial por estarem enraizados na realidade argentina. Desde sua morte em 1942, porém, Roberto Alte vem sendo considerado um autor tão central e universal quanto Borges, com livros como As Feras, Viagem Terrível, O Brinquedo Raivoso e Águas Fortes Portenhas. O grande clássico de Alte são 2 romances complementares, Os Sete Loucos e Os Lança-Chamas. Logo no início do primeiro, o protagonista, Erdossain, é acusado de ter desfalcado a empresa em que trabalha. Para escapar da punição, sai em busca de dinheiro e entra em contato com a fauna do submundo buenairense. Um astrólogo, um rufião melancólico, um buscador de ouro e uma série de personagens que lançam o leitor numa atmosfera sinistra de filme B. Os 7 loucos do título são excluídos da ordem social que formam uma seita de terroristas visionários. Eles recorrem a conspirações que incluem um projeto de guerra bacteriológica e ao culto do poder alquímico do dinheiro para purgar o mundo de suas injustiças. Alte mistura de modo circense elementos do fascismo, do bolchevismo e de sociedades secretas do tipo Ku Klux Klan, fazendo de Buenos Aires uma paisagem apocalíptica, imersa no misticismo industrial. Ao mesmo tempo, esse ideário messiânico tem como contraponto os perturbados estados de consciência de Erdossain, que a todo momento quer perfurar a vida espessa, sair de sua zona de angústia. O clima de desespero metafísico e psicológico criado por Alte gerou comparações com Dostoiévski e tem um inequívoco sentido político. Os humilhados e ofendidos de Os Sete Loucos e Os Lança-Chamas preferem chafurdar no pesadelo de uma utopia negativa do que sucumbir ao inferno do cotidiano moderno. Para terminar essa edição do Entre Linhas, que falou da adaptação para o cinema de Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, a gente fica com trechos da entrevista histórica que a escritora concedeu ao programa Panorama da TV Cultura em 1977, ano de sua morte. Até a semana que vem. Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora? Não. Eu me deixo ser. E convivem em paz? Às vezes não em paz, mas... Normalmente, que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você? Às vezes o fato de me considerarem escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não.